E nesse segundo vídeo da série Beabá da Maquiagem eu vou falar sobre sobrancelha. Existem vários tipos de produto para sobrancelha e cada um deles com um efeito e um acabamento diferente. Primeiro a gente tem as sombras. Para fazer a sobrancelha pode ser qualquer sombra, desde que ela seja opaca e marrom. Esse marrom vai ser um marrom de subtom frio, a não ser que você seja ruiva, então você vai usar o marrom de subtom quente. Para ficar melhor, aqui vai um exemplo de um mesmo marrom, só que de um lado ele está de subtom frio e do outro de subtom quente. Sobre subtons frios e quentes, assim como a questão dos primers coloridos do vídeo anterior, é um assunto que eu vou aprofundar em um vídeo que farei só sobre colorimetria. Mas o ponto aqui é que a cor de marrom usada seja semelhante à cor da raiz do seu cabelo. Eu abro aqui um parênteses para dizer que se você tiver a raiz do cabelo preto, você não vai jogar sombra preta na sua sobrancelha. São raríssimos os casos onde se coloca preto em uma sobrancelha, mas em geral, se puder, opta até pelo marrom café, caso precise de uma cor escura, mas o preto não. E aí você pensa, mas se pode ser qualquer sombra opaca, por que existe uma paleta específica de sobrancelha? A gente vê aí paletinhas de sobrancelha. O caso das paletinhas é um caso de praticidade. Por quê? Pra gente fazer a sobrancelha com sombra, é bom que a gente passe um fixadorzinho antes, que nada mais é do que uma cerinha incolor. E aí, geralmente, essas paletinhas de sobrancelha, elas já vêm com a cerinha e com uns 3 a 4 tons de opção de cor ali pra você jogar na sua sobrancelha. Mas essa cerinha incolor usada para fixar a sombra na sobrancelha é aquela mesma cerinha que a gente usa para fixar sombra nos olhos, pigmento nos olhos, asa de borboleta nos olhos, é a mesma cerinha. Existe uma versão dessa cerinha colorida, que talvez em algumas paletinhas de sombra você pode ver a cerinha colorida. Só que eu particularmente não vi sentido até hoje em existir a cerinha colorida. Por quê? Ela é translúcida, ela por si só não dá um acabamento legal. Se ela não for selada com sombra, ela escorre. E se vai vir a sombra por cima, por que gastar pigmento no produto que vai vir com pigmento de sombra por cima depois? Gasto de dinheiro com pigmento à toa? Até hoje pra mim não fez sentido. Então eu não acho que vai fazer diferença para você investir em uma paletinha que tenha uma cerinha com cor. Isso não é relevante. E aí a gente tem também o lápis. O lápis ele é um método mais antigo de fazer a sobrancelha, mas é um método que eu não curto tanto. Porque pra mim eu acho que o lápis ele não deixa a sobrancelha tão uniforme, tão bonita. Ele não dá um acabamento tão legal quanto os outros métodos. Fora que também o lápis não é uma coisa que seca, e aí com o tempo ele pode borrar, transferir, ficar falhado, então eu não curto. Mas pra você pode ser que o lápis seja uma opção mais prática. E aí a gente tem as pomadas. Gente, as pomadas são maravilhosas. A pomada tem uma pigmentação muito boa, a pomada dá um efeito mais uniforme que os outros métodos, e um ponto muito legal da pomada, além da pigmentação dela que é muito boa, é que ela seca depois de um tempo de aplicada e aí ela não transfere, não borra, não faz bagunça e a sobrancelha fica ali perfeita. E uma coisa que eu gosto na pomada é que eu sinto mais facilidade de esfumar esse iniciozinho aqui do que com os outros métodos. Eu penso que a sombra, tudo bem, sombra é uma coisa legal, sombra é uma coisa que esfuma bem, mas eu penso que no pelo, o pelo atrapalha um pouco. E como a pomada é algo mais cremosinho e é algo que ela penetra com mais facilidade por baixo do pelo, eu penso que seja por isso que ela dá um efeito mais bonito. Eu só sei dizer que eu gosto mais da pomada para esfumar esse início aqui. E a pomada ela é diferente da cera com cor, porque a cera com cor, como eu já citei, ela é meio translúcida, ela não seca, ela borra. Então, assim, são acabamentos diferentes, são efeitos diferentes. E por último, a gente tem o gel de sobrancelha. Ele é ideal para quem já tem a sobrancelha preenchidinha e quer dar uma realçada, para quem tem pelo muito clarinho, às vezes tem uma diferença muito grande da raiz do cabelo e quer dar uma realçada, ou enfim, para quem gosta de um efeito mais natural na sobrancelha, não gosta de fato de algo pigmentando aqui, gosta que pigmenta só o pelinho, gel de sobrancelha é ideal. E aí temos não as ferramentas, mas sim a única ferramenta até o momento para a gente fazer a sobrancelha, que é um pincel chanfrado de olhos fininho. Qualquer pincel chanfrado de olhos, desde que ele seja fininho. E se você for fazer no lápis, nem de pincel precisa, só precisa que o lápis esteja bem apontado.
Então a gente vai aqui para a aplicação e, apesar da pomada ser o meu método favorito, a sombra ainda é o método mais comum e acessível, então eu vou estar fazendo a minha com sombra. Eu estou usando a cera Incolor da Colors e o trio de sobrancelhas da BH Cosmetics, que tem duas opções de sombra e a cerinha desse trio é colorida. E eu só comprei porque era a opção vegana que eu tive acesso na época. Mas estou usando a Incolor mesmo da Colors para vocês verem que é mais prático, porque eu posso aplicar com o dedo mesmo, sem muita cerimônia. Para aplicar a sombra, eu vou usar esse pincel chanfrado fininho do kit Amazing Vegan da Pink Gloss. Com o design feito, você vê a linha que os seus pelos fazem, então é só seguir. Na parte de cima, eu deixo um dedo de distância do início da sobrancelha e depois eu começo a riscar. Eu gosto disso para dar um acabamento mais suave, mas se você gosta daquela sobrancelha quadradinha no início, pode começar a riscar desde o início. Como eu preciso de precisão, de um traço certinho, eu seguro o pincel o mais próximo possível das cerdas dele, apoiando a minha mão no rosto. E isso é importante. Segurar próximo às cerdas e estar com a mão apoiada vai te fazer acertar mais. Terminando a linha de cima, eu passo para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu já começo a riscar desde o início da sobrancelha. Eu não pulo um dedinho igual eu faço com a parte de cima. E terminando o risco, eu vou preenchendo a sobrancelha, movimentando o pincel no sentido do crescimento dos meus fios, que são meio diagonais. O início da sobrancelha eu deixo para preencher por último, porque eu só uso o resto de sombra do pincel, ou eu uso uma sombra numa cor mais clara do que a que eu usei para preencher a sobrancelha, para dar um efeito levemente degradê. Isso é opcional, você pode usar a mesma cor para fazer a sobrancelha inteira. E no início da sobrancelha, assim como no restante, eu vou com o pincel movimentando no sentido do crescimento dos fios, que no caso do meu início é o movimento reto de baixo para cima, porque o pelo ele cresce aí retinho para cima. Enquanto eu faço a outra sobrancelha, eu queria dar um conselho. Eu não aconselho você fazer o design, ou seja, remoção de pelos da sua sobrancelha, se você não tiver um curso ou um domínio específico na área. O conteúdo que a gente vê na internet ensinando a fazer a sobrancelha é legal, mas ainda é muito pouco. E eu até já vi alguns mais detalhados, mas nada totalmente completo com o que você realmente precisaria para fazer um design perfeito. E aleijar a sua sobrancelha, arrancando pelos que podem não crescer mais, é horrível. E design é um serviço que hoje em dia está bem mais acessível, mais barato, mais fácil de achar. E quanto ao papel da maquiagem, é esse. Ele vem para preencher, para corrigir, para isso você já precisa estar com o design feitinho. E a correção de sobrancelha na maquiagem é isso. A limpeza e o acabamento dessa sobrancelha a gente vai ver no vídeo sobre corretivos. Se você ficou com alguma dúvida sobre sobrancelhas, deixa na caixa de comentários, porque depois que acabar a série eu tô pensando em reunir todas as dúvidas que vocês tiverem e fazer um vídeo esclarecendo todas elas. Um beijo e até a próxima!